noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta sexta-feira, já início de carnaval. Na Bahia já estão há alguns dias, né? Em muitos lugares do próprio interior do estado já tem baile de carnaval hoje. Na Grande Porto Alegre, em muitos lugares, né? E, inclusive, nosso amigo Hans aqui vai tocar aqui pertinho. Mas em Porto Alegre... Boa noite. Boa noite, boa noite. Mas em Porto Alegre já teve carnaval no outro final de semana. Final de semana passado Sim. já tinha festa. Eu estive na Cidade Baixa no carnaval e tá uma maravilha, Rec. Uma beleza. Os blocos Na Lime Silva, né? Os blocos, um bloco na Sofia Veloso, ali ao lado da Lime Silva, o outro bloco vindo lá da Joaquim Nabuco, pela Lime Silva e também. teve um outro ponto da cidade de Porto Alegre também, carnaval, de manhã, no domingo passado, sábado passado. Olha. Domingo passado. Eu estava no sábado de tarde. Rec. Eu Sábado sei que de tarde. um dos pontos de encontro era República com Lime Silva. Isso, É um isso. dos- Não, era ali. dos pontos. E olha, que beleza, que coisa, que ambiente bom. Sabe, a gente tem uma ideia... Não, Está fluindo isso. Não, né? e a gente tem uma ideia, às vezes, quem não frequenta, de tumulto, de brigas. Nada. O pessoal se divertindo numa boa. Só Eu agora fiquei curioso, professor, como é que funciona? nada, o pessoal se junta, tem alguém se cotiza de alguma maneira e arruma dinheiro para o estéreo elétrico, e o resto é o pessoal ali fazendo festa. Em alguns casos existem alguns patrocinadores, marca de Isso. cerveja, algo do isso, gênero, né? tem alguns patrocinadores e o resto é espontâneo, o pessoal na rua fazendo festa. Que coisa boa, né? Olha, uma coisa E maravilhosa. vou dizer uma coisa, de dia o período é maior. Sim, não, foi das 3 às 9, tanto que às 9 horas terminou. 9h15 ali, acabou. Bastante policiamento. Um policiamento e assim, eu Está não... fluindo isso, hein? Rec, Todo eu ano não cresce. vi uma briga, Rec. Uma briga, eu não vi. Eu não vi um incidente. Muito bem. E eu estava em condições de ver antes que alguém pensasse, não viu, porque não... Estava olhando. vendo tudo mesmo no... Não, estava vendo bem, estava Como é que vendo se bem. diz? No viado. Né? Olha aqui, ó. Tivemos ontem uma grande vitória do Internacional, né? Uma vitória consistente do Internacional. Digamos que o Inter não começou jogando tão bem, né? Quando eu saí daqui, até o Fernandinho me disse assim, tá ruim o jogo e tal. Aí fui pro carro, o Inter já estava ganhando de 1-0 e já tinha melhorado o desempenho. E a parte que eu vi me agradou. O Não Inter- houve superposição, não houve aquele Eu acho que bololô que era antes. O Internacional tem um treinador novo que está começando, é a sua primeira experiência como treinador, né? E ele tem uma ideia que ele vem tentando implantar. Isso é uma coisa interessante, Rec, é que o modelo que ele vem tentando implantar é sempre o mesmo. Veja que ele, e eu brinco que é o modelo do Grêmio de 2017, segundo semestre, depois que chegou o Lucas Barros. Ele tentou que o Camilo fosse o Ramiro do Grêmio. E o Camilo não tem energia para isso, não tem disposição para isso. Eu acho que o Camilo não tem a disposição para ser jogador de futebol, mas isso é outra conversa. Pois é, um jogador que começou no RS, que ajudou a Chapecoense, que foi bem no Botafogo, Foi bem... mas no início, primeiro né? ano, antes de chegar o Montijo, ele era uma solução. Era útil. Era útil, mas é Foi assim... o melhor jogador do Botafogo. mas é um jogador que os outros têm que correr por ele, né, Rec? E hoje em dia, no futebol moderno, tu tem que ser... Ou tu é o Douglas, Ou do o Grêmio. D'Alessandro. Não, Não, o D'Alessandro corre. Não, Em ia alguns dizer- momentos ele fica na frente. Não, mas ele- pelo D'Alessandro não via de precisa regra, correr. Eu só queria que os outros jogadores do Internacional corressem como o D'Alessandro. É. Tivessem a atitude do D'Alessandro. Ele Entende? chega a ser chato. Ou tu é um virtuose como o Douglas do Grêmio, antes de se lesionar, ou então tem que correr muito. Sabe? Tem que ser um super jogador para poder jogar. E o Camilo não é. E o Patrick parece que deu... Ele tentou com o Edenilson, experimentou o Edenilson nessa função, que obviamente não foi bem. E ontem o Patrick foi bem. Antes que a gente comece, calma, vamos esperar mais 4, 5 jogos.
É exatamente isso. Por isso que eu vejo a importância do Campeonato Gaúcho. Para poder experimentar, para poder colocar até o Edenilson improvisado na esquerda, para fazer loucuras. Ai, que bom, Ré, que coisa. Eu fico tão feliz que alguém da tua dimensão, da tua importância, me elogie publicamente. Mas, claro, o senhor merece elogio. Não, porque quando eu dizia que o Internacional, que já tinha vendido o goleiro, tinha que aproveitar o Campeonato Gaúcho para experimentar os outros que seriam os goleiros no Campeonato Brasileiro. Mas eu concordo em gênero, número e grau. Sabe? Não pode esfacelar o time, porque aí não entrosa nunca mais. Não. Mas essa foi a grande crítica ao Diego Aguirre. O goleiro do Internacional foi vendido, o goleiro titular da seleção brasileira, foi vendido no fim do ano. E só foi entregue na metade do ano. O Inter teve um período... Para jogar o Campeonato Gaúcho? Não, e aí eu vou concordar em parte com o senhor, em boa parte com o senhor, não dessa tese, de todas as discussões que já tivemos aqui. O Inter focou muito nos últimos anos em ganhar. Nós pelo menos ganhamos um título por ano. Nós somos os campeões de tudo. O grande, não precisa dizer que é grande toda hora. Não. E não precisa se justificar com um gauchão, não precisa se justificar com uma uma sul-americana, com uma recopa, ou se agarrar até em recopa regional. Aquela conquista. Aquilo foi patético. A Copa Aquilo Gaúcha, foi patético. O Argel falava toda hora naquilo. Mas aí aquilo ali não dá grandeza para o clube. O Inter fez uma festança na despedida do D'Alessandro, uma comemoração assim, parecia que era o título gaúcho mesmo. Para ganhar dos pênaltis. Né? Mas o Argel, em todas as entrevistas, tinha que se justificar. Né? Então, aí é diferente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Internacional tem um treinador que tem um modelo de jogo e que está tentando implantá-lo. Agora é questão de trocar jogadores, enfim. O Internacional contratou o Rodrigo Moledo, bom, provavelmente vai jogar. Muitos pedem ele já na vaga do Klaus. Sim, mas vai ser na vaga de quem? Mas não vem como opção no banco para alguns. Muitos já devem. Não, Moledo chega, é titular ao lado do Cuesta. Mas o Internacional só certamente fez o esforço que fez para trazer o Rodrigo Moledo, não é para ser reserva, é porque está vendo... tem a ideia dele como titular. Eu estou lendo um recado aqui, que é um negócio emocionante. Eu vou lhe mostrar depois, porque isso aqui seria muita autolouvação se eu lesse isso aqui. Mas isso aqui é a minha história, é a minha biografia, que o Teobaldo de Rio Azul, no Paraná, que tem a minha idade, e ele bota aqui, tenho 54 anos, a sua idade, sou guaibeiro desde os 10 anos, e o que ele fala aqui é um negócio assim que eu podia ir para casa agora, já rindo. Não, é uma coisa extraordinária. Eu estou fazendo menção a isso para dar um abraço no Teobaldo e agradecer. Porque eu não vou ler o recado aqui, até porque não tem nada a ver com os telespectadores. Ele mandou para eu saber o que ele acha. Então, deixa eu mandar um abraço especial. Pode mandar. Então. Já mandei o meu aqui. Então, porque... Obrigado, Teobaldo. Depois da manhã, domingo, está de aniversário uma pessoa que eu admiro muito, que é o seu Chico Ferrari. Sim, não podemos esquecer jamais. O pai do Deca, o pai do Luiz Ferrari, diretor do Unificado, enfim, uma pessoa o que sempre nos acompanha. Ele e a Dona Maria, um beijo para vocês, parabéns antecipado pelo aniversário de domingo. Que bom que a gente pode contar com pessoas desse calibre, pessoas dessa dimensão como o senhor. Um beijo. Muito bem, me associo aí ao beijo do professor e muitas felicidades aí para toda a família, né? Porque pai e filho são do mesmo naipe, né? Diga, Maurício. Não, na nossa live do Facebook, o Lucas da Luz está pedindo para você mandar um abraço para a cidade de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul, sabe que esse negócio do Facebook é impressionante. Nós tivemos 29 mil no dia que teve o Odair aqui, que ficou 45 minutos, 50 minutos aqui no total. Odair Hellman com o Sérgio Boas. Foi isso que eu ia dizer, foi na mesma noite que esteve o Serginho Boas. E aí, muitos elogios à maneira que eu conduzi a entrevista e à maneira que se portou o Sérgio, mas as pessoas acham que a gente é concorrente e aquela coisa acirrada que durou muitos e muitos anos, mas sempre eu e o Sérgio tivemos um bom relacionamento. Tivemos muitos quiprocós, muitos, não foram eu conheci, eu tive a... Mas o pai do Serginho
sempre passava lá na Caldas Júnior, me cumprimentava, sempre fomos amigos. Eu tive a honra de ser comentarista na Rádio Sucesso. Com o começo do Sérgio. Onde o Serginho começou como plantão. Mas ali o Vidarte estava começando, o Poças já tinha alguma experiência de Pelotas, mas também praticamente estava começando. No início. E era uma mistura legal ali, tinha o Dalto, tinha o Cacalo, tinha o Pedro. Tinha vários. O Mesquita. Cláudio Cabral. O Mesquita depois o teve João ali. Garcia. João Garcia, o Mesquita também. O Mesquitinha também. Era uma mistura de jovens e mais veteranos. Eu já estive no meio de gente que era só... eu fazia minha figuração no meio dessa gente. Mas... Não, eu tinha muito orgulho. Sabe que tem histórias fantásticas daquele período pequeno, né? Mas de gente que abandonou jornada, de gente que... Não, de dar briga no estúdio. De dar briga de a gente ter que apartar a briga no estúdio. Esse é o rádio, né? Como diz o professor Rui Carlos Ottman, em entrevista, disse há poucos dias, em entrevista à Rádio Grenal, o rádio que nos ensinou praticamente a falar, o professor dizendo, o rádio que é a nossa essência, que é a nossa... O fim de tudo não, que é a coisa maior da comunicação, o jeito que o professor definiu, né? Ao rádio devemos tudo, o jeito do professor falar. Né? Com todo o respeito a tantas e tantas pessoas brilhantes, mas o rádio esportivo no Rio Grande do Sul é antes de Rui Carlos Osterman e depois de Rui Carlos Osterman. Não tem. Existem N pessoas brilhantes, mas o Rui é realmente de outra turma. De outra turma. O Rui era um nível especial. E como pessoa, como era bom conviver com o Rui fora... Sabe que eu era um dos caras que mais convivia com o Rui Carlos Osterman nas viagens. Né? Posso revelar um sentimento sobre isso. Inveja. Falava muito com o professor. E aí um dia fomos falar sobre o Lauro Quadros. E aquele relacionamento, aquela disputa acirrada por quem ia comentar, qual jogo e tal. Aí poderia vir qualquer resposta do professor. Ele disse assim, um dos profissionais mais completos que conheci e mais inteligentes, Lauro Quadros. Ele falando do Lauro. Um carinho impressionante. O Lauro é tão brilhante, que ele conseguiu ter o destaque que teve sendo da mesma época do Rui Carlos Osterman. Para um pouquinho. Escuta, jogar na época Cristiano Ronaldo e Maradona e Messi, e um jogador querer ter destaque nessa época, conseguir ter destaque nessa época. Sabe que nós temos um acordo prévio com o Lauro aí, vamos ver se ele vai cumprir, né? Uma vez por mês, depois das férias, que o Lauro é todo organizado. Dia tal, eu entro em férias, aí eu volto, aí tu me liga, a gente acerta. O Lauro vai vir aqui uma vez por mês. Espero, né, que dê, né? Porque sabe como é que é a situação. Quando nós combinamos era uma, depois ele tirou férias e tal, tomara que não tenha se arrependido. Sou voluntário para vir no dia que o Lauro vier. Então só para ficar tietando. Está atada essa carreira aí. Bom, o Inter ganhou, como falamos, de 4-0, e um dos destaques, de novo, foi o D'Alessandro. Por que eu estou frisando isso? Porque o D'Alessandro, todo mundo quer rotular como em fim de carreira, como cavalo cansado, como não sei o quê. A gente estava falando de comentaristas de outra turma, o D'Alessandro é jogador ainda de outra turma. Mas completamente. Não é por ser articulador e porque não haja mais articuladores, não, é porque ele é bom de bola. Não, porque ele é mais do que isso. É porque ele é bom de bola e, além de ser bom de bola, o D'Alessandro corre como um jovem. O D'Alessandro se entrega de uma maneira que nenhum dos outros jogadores se entrega. Essa é a verdade. A atitude do D'Alessandro é modelo. O D'Alessandro não é capitão do Internacional porque ele tem salário mais alto ou porque ele é mais famoso. O D'Alessandro é capitão do Internacional porque ele é um modelo de jogador. E por correr tanto que às vezes ele não consegue participar de um número elevado de jogos, né, professor? Mas nem precisa. O Newton Capistani está aqui, vamos falar de Grêmio mais agora, mas apesar que nós falamos bastante de Grêmio, né? Nós estamos até fazendo uma relação do novo esquema do Internacional
Porque aqui é assim mesmo, né? O Grêmio se inspirou. Essa maneira do Grêmio jogar não tem nada a ver com o que o Inter jogou na sua história. Mas o Grêmio mudou a sua maneira de jogar e está mais parecido com o jeito que o Inter jogava. Só que a funcionabilidade do Grêmio está até melhor. Não, porque está mais moderno, está mais aquela marcação recomposta. Eu acho que mudou aquela ideia que o Filipão era quase que né, acho que assim, fica melhor assim. Um arauto dessa Dá ideia. para comparar o Grêmio com o Grêmio. Que o Grêmio, o DNA do Grêmio é de força e o DNA do Internacional é de toque de bola. Isso é uma grande bobagem. Né? O Grêmio já teve brilhantes times, brilhantes jogadores. O Grêmio da década de 90, com quem eu tanto sofri, não vai me dizer que aquele era um time de força só? Não, pelo amor de Deus. Jogadores altamente técnicos. Sabe? O que era o Arilson com a bola no pé, o Emerson. Mas o próprio Grêmio de 77, faz 41 anos isso, o Grêmio jogava por música. Na época do Tele Santana. Sim, até porque o Tele era de outra turma também, né? Sim, não, o Tele não. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rec, boa noite, Maurício, boa noite, professor, boa noite aos telespectadores. Na verdade, o Grêmio sempre teve como principal característica, ou a torcida do Grêmio sempre falava nessa característica, mas o Grêmio também teve muitos times de muita qualidade, né? Vide esse de 77 que está citando. O Grêmio do Tite. Do Tite, o do Filipão o Filipão é que pregava aquele negócio, o meu time, porque tinha o Palmeiras que era um time fantástico. Né? Então, era metade da seleção ou mais brasileira. Coitado, às vezes, para ganhar claro, deles. ele tinha que fazer esse papel para dizer, né, que não, se eu perder, estava na verdade se vacinando, né? É mais ou menos isso. Mas aí esse time com força e com qualidade técnica chegou a meter 5 no Palmeiras aqui. Sim, mas tu faz uma análise, né, dos jogadores daquele período. O Palmeiras tinha 7 jogadores de seleção. Mas o Grêmio também tinha grandes jogadores, não, né? Tipo, o Emerson, né? O Grêmio daquele time, só 2 não jogaram em seleção. Dinho e Goiano. Todos os outros jogaram. Todos. Inclusive Carlos Miguel e Roger. Exatamente. O Roger jogou pouco na seleção, mas jogou. Convenhamos. É verdade. Mas olha a qualidade dos todos jogadores, os outros né? jogaram. Darley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger. Tudo seleção. Todo mundo jogou. Em algum momento, né? Carlos Miguel, Arilson ou Emerson. E na frente Paulo Nunes e Jardel. Todos jogando. Até o Jardel, que no começo era tosco, batia com a canela, mas fazia gol de cabeça em profusão, jogou com 2 técnicos na seleção. Jogou com o Zagallo e jogou com o Luxemburgo. Só um pouquinho. O Jardel foi chuteira de ouro na Europa 2 vezes, em 2 países diferentes. Cara, pelo amor de Deus. Em Portugal e na Turquia. Não, o Jardel, tu vai no Museu do Porto, quem teve a oportunidade de ir lá no Museu do Porto, o Jardel tem uma estátua para ele lá. Uma coisa desse nível aí. É que a gente pega muito... Eles não queriam dar uma estátua pro Renato. É que a gente pega muito... Mas é que no futebol brasileiro, se vacilar, vaiam o Pelé. Vai? Se vacilar, vaiam o Pelé. Não, já agora aí o Grêmio estava com o time B e agora na quarta-feira estava difícil o jogo contra o Brasil, né? Já, olha, quem estava no estádio lá já viu, né? Tava o primeiro tempo ali, aquele resultado que estava ruim para nós e a torcida já estava rosnando lá, o pessoal já estava reclamando. Agora, pela qualidade superior do Grêmio, que apareceu na prática no ano passado, quase que em todos os momentos, eu, quando vi o Jael e o Alisson na beira do campo, eu tinha certeza que o Grêmio ia virar o jogo. Porque aí ia imperar a qualidade e até entrosamento, que ia voltar a funcionar o esquema com centroavante, não o Cícero improvisado, alguém da beirada sendo da beirada, que é o Alisson, e aí eu me lembrei do Alisson dos bons tempos do Cruzeiro, nas 2 partidas que fez contra o Grêmio na Copa do Brasil. Eu olhei e disse, agora o Grêmio vai virar o jogo. Mas o Grêmio, eu não sei se o professor teve no jogo, mas eu estava no estádio, naquele lugar que eu vejo ali, tu consegue observar bastante bem, porque fica num nível bom em relação ao campo, mas tu consegue enxergar bem no centralizado, tu consegue enxergar o que está acontecendo. O Brasil de Pelotas, na verdade, ele entrou em campo com... a armação tática era 4-4, mas assim, um 4-4-2, 4-4-2, né? Não é aquele que fica se movimentando e trocando quando vai pra frente, não. Para mais coibido que atacar. Não, os caras, o negócio é o seguinte, ó, pra te entrar, tu tinha que passar por 2. E o Grêmio não tinha jogada pela lateral, né? Vamos combinar que o rapaz novo, esse que chegou aí, vai ter que apresentar muita coisa ainda, vai ter que apresentar, porque né, não tem. O Léo Moura é um cara que tem muita técnica,
mas ele não tem Não, movimentação. ficou todo mundo no seu lugar no segundo tempo. Foi o Exatamente. Léo Moura para lateral, foi o Alisson para do Léo Moura, com mais vitalidade, e um centroavante para incomodar os zagueiros. Exatamente, mas era o que era necessário fazer, porque a bola só ia para o Everton, não tinha a opção pelo lado direito. Aí o Klemer carregou a marcação no Everton. Exatamente, parou lá, terminou o Grêmio, entendeu? E aí, qual era a solução para jogar com aquelas duas linhas de 4 daquela maneira? Mais atacante. Tinha que ter alguém na área para ficar brigando com o zagueiro para atrapalhar, e foi o que aconteceu. Com todo respeito, Grêmio e Cruzeiro, se a cabeçada do Kahneman é gol. Aquilo é gol. Sim, era para Aquilo ter sido gol. 4-0. E aí muda o jogo e o time titular do Grêmio voltou e ganhou com folga e estamos conversados. O Cícero e o Luan é a reprodução de Bolanhos e Luan. Lembra o ano passado? pode ser. Antes do Barra O chegar? Bolanhos é muito mais rápido, né? O Cícero não tem essa movimentação. Pode ser Mas aí mais direto, rápido, né? outro Tem marca mais. técnica, mas não tem tanta Tudo movimentação. bem, mas o que eu quero dizer é que assim... Pode chegar nisso, se né, o Grêmio- professor? Claro, se o Grêmio- isso. qualquer jogo da dupla Grenal com um clube do interior, pode um clube do interior ganhar. O Caxias ganhou do Internacional. O Internacional podia ter ganho aquele jogo de 4-0, se tivesse aproveitado algumas oportunidades. É muito disparelho, é muito, muito disparelho. Quer dizer, o Alisson e o Jael estão muito menos entrosados no time do Grêmio, ou não estão mais entrosados do que estavam os que saíram. Não é essa. É que é atitude, é movimentação, sabe? O Jael entrou naquela função em vários jogos ano passado, né? E ele até um pouco mais. O Alisson eu concordo, que não, entrosamento não... Vários, calma, né? O Jael ficou 8 meses parado ano passado. 8 meses parado, sem jogar. Mas ele tem 18, 19 jogos com a camisa do Grêmio já. O Jael voltou. O Jair tem uma característica, Voltou em apesar de ele não estar setembro, fazendo gols, outubro. ele é um cara que ele incomoda a defesa do adversário. Ele Tira briga. os caras do lugar, tem que ficar 2 marcando ele, não adianta. Se não ficar, ele daqui a pouco vai aparecer sozinho, né? E vai fazer o gol. E vai fazer o gol. Vai fazer o gol. Realmente, ele não E eu tem acho muita técnica, mas enfim, né? Ele tá Ele um cara nunca de vai presente. ser o goleador do Grêmio, até pelo estilo que o Grêmio joga. O Grêmio não Exatamente. fica alçando bola toda hora na área. Ele não faz só. O centroavante do Grêmio não faz só gol de bola alçada. Não, mas estou dizendo que o estilo dele seria mais para ele fazer gols. Se jogasse a bola para ele. Ele Não. tinha que ser o cara de referência, É, que no Grêmio não tem um cara especificamente de referência. Né? Que o Grêmio não fica aí- fazendo chuveirinho na área. Exatamente, contra não um joga time- pra ele, né? Não. E contra um time argentino, tem que ser ele. Lá na Argentina. Aqui pode ser até qualquer um de centroavante. Acho que sai jogando o Cícero. Será? Acho que sai jogando o O Cícero. senhor Mas vai e- dizer que vai sair jogando o Madison também. Porque daqui a pouco podem jogar os Olha, dois, né? conhecendo o Renato, eu não acho que o Renato vai abrir mão lá de ter o terceiro volante, de ter o substituto do Ramiro. Eu não sei se vai ser o Léo Moura, mas eu duvido que seja o Alisson. E não pode ser o Cícero? Pode ser. Daqui a pouco joga o Cícero naquela função, o Léo Moura na direita e o Jael na frente. Mas eu acho que é Pelo isso. que jogou o Alisson, né? Quando ele entrou ali, eu acho que ele vai jogar. Ele não vai jogar com Mas dois com Alisson e Everton. Ele não vai jogar com Alisson, Everton e Jael. 2 pontos. E Mesmo mais o Luan. mais o Ele vai Luan. dar 4 atacantes daí. Não, são 2 pontas abertos. O Renato não joga. Nunca joga com 2 pontas Essa E abertos. o quase- Alisson foi bem na direita, não na esquerda. Seria Sim. quase um 4-2-4. Sim. Porque se pegar Seria aqueles... exatamente o 4-2-4. É, porque Alisson, Everton, Luan e Jael é muita gente. Eu acho que ele tira um. Eu acho Que só pode ser o Alisson, né? E ele vai botar o Ramiro, porque ele vai botar não o Ramiro Pessoa, mas o Ramiro Função. Sim, mas quem é que seria? Quem era que faria essa função? Ele tentou com o Léo Moura. Não, o Léo Moura não vai poder jogar ali. Vai não, ser o e Cícero. não pode botar... Só não pode... tem o Cícero. É, então... Ou então... Tu não pode o jogar Jailson. com... Isso que eu ia dizer, por que não pode jogar o Michel? Porque ele joga... Não, Michel e Michael acho que vai ser. Mas ele Acho não que experimentou isso, né? Acho muito difícil de ele fazer essa mudança. Por isso. Ele vai ter uma semana para treinar. Por Acho isso mais eu fácil acho que ele tirar vai o jogar. Madison esse aí e botar o... E manter o... Talvez trocar o... É mais fácil, digamos assim, ó, ele fazer o Luan ficar mais à frente,
do que o Cícero. E manter o Cícero mais atrás. Porque ele consegue jogar de volante, O né? que está pegando agora? Eu faria o Grêmio isso, pelo tem menos. treino domingo de carnaval, Sábado. sábado E domingo. domingo. Né? Sábado, domingo, segunda. Segunda aí- viagem. Aí Segunda viaja. já viaja. Então tem Aí mais terça treina na mas vai dar Argentina. uma semana de treinamento. Não sei o que ele pode aprontar. Ele pode, tem tempo para pensar isso aí. Aqui, ó. Uma semana de treinamento. Como é tudo palpite, Porque o jogo do Grêmio Então, foi assim, quarta. Vai ser quarta a quarta. Mas aí, professor, Quarta que bom. a segunda. né? Mas que bom, né, professor, que isso aí. existe o gauchão para se testar e ver que o Madison não serve que testar. para jogar. Que testar. Quer dizer, tu não poderia testar em qualquer outro torneio. A última do Maurício... Mas não existe outro a torneio, última do professor. Maurício é justificar Ia jogar o gauchão. quê? Cuspe a distância? Não, por tem quê? outro torneio, professor, é o gauchão. Por que que não? Mas no calendário atual é o mas gauchão. por que tu não pode ter um gauchão num formato diferente? Por que tu não pode ter um gauchão que os nossos clubes liguija. cresçam? Para um pouquinho. Mas como é que eles vão Não é crescer poss- sem a TV? Eles não vão crescer. Não é cresce. Não cresce. Por Vão, quê? vai, Não sai do lugar, né? Não sai. Por Não, quê? sem o dinheiro. Mas eu já lhe citei, fora do ar, até estava falando com o senhor do Generosi, presidente do Veranópolis. Sim. Disse que o dia que a televisão tirar esse 1.300.000 que estão recebendo, Fecha. não tem Sim. mais. E, Então- e o senhor, porque hoje, E aí não professor... sei se a Série E, acho que aí é assim, aí sim, acho que a Série E daria glamour e daria motivação para as cidades. Claro. Acho que haveria mobilização, Aqui, ó. mas eu acho que a Série E nacional pode salvar. Rec, Mas dá enquanto mais não se achar... oportuniza mais E aí coisa. sim, faz um campeonato de um mês no Rio Grande do Sul, que é tipo uma liguija, assim. Sim, alguma coisa que tem vai que- classificar para Tem que um ter nacional. alguma né? forma de mobilizar as nossas cidades. Não é possível. Mas a crise é infernal. Que em Chapecó não tem crise? Ah, mas Chapecó é uma cidade grande. Ai, Caxias é bem Não, pequena. não, Caxias é grande. E? Caxias, Caxias- os gringos não, são mas é- bondões. E aí não vai ninguém no jogo. É, mas lá a Mas- prefeitura de Chapecó ajuda. Vai uma prefeitura de Caxias Sul ajudar Então, por e quê? o Ministério Público no Então, outro dia é tá que lá. na Ah, e o verdade- Ministério Público não... Ah, em Santa Catarina não Mas, tem professor, Ministério- isso- Tem Ministério Público, mas lá há uma deliberação diferente. Pois é, Professor, então, mas é aqui isso no- que nós temos que procurar. O Mas que eu aqui- quero dizer é que o que O Banrisul agora está no... que se Mas faz aqui os no- bombeiros são diferentes no interior e na capital. Olha o parto que é para liberar o São José no interior, é bem mais fácil. Sim. É um órgão gaúcho Sim. ligado a uma Sim, mesma O professor instituição. quer dizer que nós temos que encontrar uma maneira. O que eu quero O dizer... Banrisul, por exemplo, está patrocinando o Brasil de Pelotas, está patrocinando o Juventude, porque chegaram num patamar melhor. O Banrisul aparece em televisão nacional. Então, agora com a Fox e com o Esporte Interativo, eu acho que cabe até uma Série E. Eles estão O que transmitindo eu Copa quero? do Nordeste, vão transmitir Série C esse ano. E vai ter dinheiro. Eles também precisam entrar de alguma forma no mercado, né? Então ele está entrando, está começando nesses de menor e- Cerveja, banco e esses armarinhos, eu chamo de armarinho, essas lojas Sim. Sim. de dependências e tal. Então, Uma das coisas que me enlouquecem, e não é só no futebol, é nós nos conformarmos com o ruim e principalmente esse hábito tão nosso de apontar os erros já feitos. E eu sempre uso o exemplo do ascenso e descenso. Se na década de 90 ou de 80 nós falássemos em Corinthians na Série B, nós seríamos simplesmente internados imediatamente ao fim do programa, como doentes. não melhorou isso aí, melhorou. Olha aqui, Todo mundo caiu. então, o Corinthians caiu, jogou a Série B e o melhor de tudo, sem que se mencionasse a hipótese de virada de mesa. Então, as coisas podem ser diferentes, as coisas podem ser melhores. Agora, é difícil? É difícil. Não teve a primeira liga que os clubes se juntaram e depois fizeram a porcaria que fizeram e acabaram com a própria primeira Mas a Primeira Liga se repetiu agora na votação do árbitro de vídeo. 6 clubes aprovaram e os outros Acho que foi 7. Mas... 7 aprovaram, um Mas se absteve. eu quero cumprimentar aqui, quem sou eu para cumprimentar, estão lá no Rio, né? Mas o Flamengo teve uma atitude digna. Porque o Flamengo, a gente fala que é beneficiado, que tem arbitragem própria, eu inventei essa frase aí. Isso. Porque teve uma época que estava demais. Mas teve o gente que não concorda com ela, né? Eu sei. Tem Mas gente o Flamengo e o Corinthians ficaram marcados com isso. O Corinthians foi contra o árbitro de vídeo. Com todo o dinheiro que recebe da televisão e tudo, 180 milhões eles por que recebem. que não? E vai contra o árbitro de vídeo. O Flamengo ficou a favor.
ficou legal, tá bem. O Flamengo está num outro patamar de organização. Né? Eles já estão Como enxergando... instituição, eles como estão instituição. Né? Eles mudou muito assim, a administração do Flamengo. E o Grêmio vai puxar muita gente boa também. Porque o Grêmio está sendo, esse ano, mais responsável ainda do que foi no passado. O Grêmio, esse ano, só está pegando jogador de graça. Mas é uma forma de gastar menos. A receita se mantém, né? Porque na verdade os clubes não conseguem aproveitar o seu verdadeiro, o tamanho do potencial que tem e transformar isso em renda, né? Em trazer dinheiro para o clube. Mas o que está acontecendo, né, com o Grêmio? Ele não consegue aumentar a sua receita, está buscando Então, através desses jogadores quase que alternativos, digamos assim. Time campeão fica mais caro. O Grêmio teve que pagar mais pelo Luan, mais pelo Arthur, mais pelo Jeromel, mais pelo Kahneman. Que problema ruim. Não, bom. Queria ter esse problema. Mas olha aqui, mas era um problema que já era sabido. Isso aí já estava realmente no planejamento. Já estava planejado. Já estava planejado isso. Tem duas situações aí que podem ainda mudar o semblante por segundo jogo. Michael Suel e Brocador. Eu posso fazer uma pergunta? Mas acho que não acredito. O Michael Suel veio com um problema aí, né? Ele tem que... Eu queria fazer uma pergunta. Muscular e tal, não vai acontecer agora. Mas o Brocador também, acho que, na minha opinião, o Brocador vem para ser depois do Jael, na minha opinião. Eu não quero ser o urubu, tá? Professor, já vou lhe passar, só quero concluir o negócio do Michael Suel. É estranho o São Paulo aceitar pagar 100% do salário por um jogador tão graduado e com duas instituições do mesmo tamanho. Mas é só até julho, né? Sim, mas peraí. É só para garantir. Parece que quer ser... Não, leva de qualquer jeito. Tira daqui, né? Mas eu acredito o seguinte, né? O São Paulo teve muitas mudanças no ano passado, né? Então os caras fizeram contratações assim, a rodo, foram trazendo. E, sei lá, esse cara já é um cara veterano. Sabe lá o que aconteceu naquelas confusões de troca? Saiu o Rogério, entrou... como é o sobrinho do Dudu, como é o Dorival Júnior. E aí o Dorival Júnior já tem a maneira dele de ver o negócio, e trocou o presidente no meio do caminho, ficou confuso aquilo lá. Então, algumas coisas acontecem. Eu queria fazer uma pergunta. Se a iluminação no estádio da Chapecoense não é muito boa, o Grêmio deve estragar a sua iluminação? E o Internacional também? Ou o Grêmio e o Internacional devem usar a sua iluminação de primeiro mundo, como agora mesmo foi comentado com essa comissão da Sul-Americana? Eu sei que tu sabe. Da Sul-Americana que veio aqui e ficaram embasbacados que uma cidade do tamanho de Porto Alegre tenha 2 estádios como tem. Por que eu estou falando isso? Porque eu continuo não entendendo que influentes homens de imprensa, gente respeitada na imprensa, não defenda o uso da tecnologia que a FIFA deixou de presente para o Internacional. Não. Isso é mais ou menos, né? Como o Inter vai pagar 30 mil agora no Grenal. Deixou de presente o cabeamento. Não. A tecnologia que o professor está falando é aquela do gol. É diferente. Não. O árbitro de vídeo é outra tecnologia. Tem nada a ver com o árbitro de vídeo. Eu estou falando... Mas agora vai ser melhor, vai ter o árbitro de vídeo. Não, eu estou falando que a FIFA, quando fez a Copa do Mundo no Brasil, deixou em meia dúzia de estádios, 10 estádios, 12 estádios. Todas as sedes. É que tem uns que não serve para nada. Deixar em Manaus e nada é não vai ser usado, né? Mas deixou no Beira-Rio, deixou na Arena Corinthians, deixou, enfim, em todos esses estádios. O senhor está falando das exigências do caderno de encargos da FIFA. Não, eu estou falando... Aquilo ali tinha muitas exigências tecnológicas. Não, mas aquilo ficou... Que tem no Estádio Internacional e não é utilizado. E não é utilizado. Da minha área de E não é utilizado. E o pior, ninguém fica revoltado. E eu já ouvi gente dizer que não pode ser usado no Estádio do Internacional porque não tem no Estádio do Grêmio, por exemplo. Ou não tem no Estádio do Atlético Paranaense. Mas então, da administração, né? Mas cada um. Não, é
Luiz Então, Carlos Reck. então eu lhe dou outro O argumento, professor. não é esse. Não, é que Eu tem lhe que dou ser- outro Não é argumento. o problema de estragar a iluminação do seu estádio, porque a da Chapecoense não é tão boa. O problema é que tem que haver uma uniformidade. Sim, mas não tem essa uniformidade. Mas chove em Chapecó e se joga no meio das poças d'água, chove em Porto Alegre e a Arena do Eu sei Grêmio o que o senhor continua quer um dizer. tapete. Nós falamos que tem que melhorar tudo na sociedade e tal. Seria Então, um por que negócio mais não? correto. Isso. Se tu já ganhou um presente, usa esse presente para o bem da coletividade esportiva. Mais Tá que tudo isso. mas certo. mas não, Agora, usa onde tem. Mas aí- usa onde tem, Professor. por enquanto. Por que não usar em alguns? Professor, aí tem um outro lado. Por que o Inter não pode tomar? E eu falo Inter porque o Grêmio não tem essa tecnologia no seu estádio. bem. Porque depende da CBF também autorizar o uso. Ou solicitar o uso. Maurício. A CBF manda no campeonato, a fornecedora de material esportivo, a fornecedora da bola do campeonato, Maurício. tem que produzir bolas do Maurício. campeonato com o chip, por exemplo. Tem Só se coisas autoriza tecnológicas. o que se pede. Viu, professor? Isso é uma coisa da área que eu trabalho. O Internacional tem um sistema chamado DAS, que são antenas distribuídas que dão uma condição de... A gente, para resumir a história, lá no estádio do Internacional a gente usa o celular com uma qualidade como se estivesse no melhor lugar, onde tem mais antenas. Não sei se vocês já se deram conta Em disso. todos os estádios da não. Copa tem isso. Os estádios da Copa tinham era uma exigência. na arena a gente não usa o celular, porque não funciona. Por quê? Porque na arena esse sistema não foi foi colocado. colocado. Tá? E está sendo, até eu estou tratando desse negócio, isso aí é uma coisa que deveria estar em utilização e pode gerar uma série digamos assim, de ações de marketing que gerariam recursos. Claro. O Internacional não usa isso. É verdade. Não usa. As operadoras de telefonia, tá? Que tinham os equipamentos dela lá, estão retirando para usar em outros locais, porque a tecnologia, o sistema que tem implantado dentro do estádio não tem administração, não tem manutenção e assim vai. Está muito próximo disso que o senhor está falando. Assim como essa é uma que eu conheço. Não, o que me espanta, Vou lhe dar um exemplo, negócio professor. assim. O que me espanta Não, tô te falando, é que é não sério. haja um clamor Sério. para que o Internacional, para que o Corinthians solicitem autorização da CBF para usar o que tem de bom no seu estádio. Assim como usam uma drenagem fantástica, porque é quase surreal. Quem vai ao campo, de repente está caindo o mundo e tu olha para o estádio, a grama não tem uma poça. A drenagem do Grêmio e do Internacional é uma coisa surreal. Esse não é da Professor, mesma linha, mas vou dar um exemplo aqui de uma... Para quem conhece aqueles sistemas que funcionam nos Estados Unidos, lá de o cara tá sentado no lugar dele, daqui a pouco recebe lá uma chamada que ele tá na hora de ele tomar a Coca-Cola que ele tomou no outro dia, que tá na hora de tomar, sabe? É uma coisa que os americanos têm presente. O Internacional tem condições de fazer isso no seu estádio. Usando o sistema que tem implantado lá e que não é usado. Não, Mas aí, professor, tem Porque um outro... são programas, entendeu? Que tem programas que podem ser implementados dentro... São usando personalizações essa da porque isso é uma infra. infraestrutura que está disponível e não é utilizado. Traria recurso para o Internacional. Ah, E no Grêmio a gente está batalhando para acontecer isso. No caso da tecnologia do gol, do chip, para definir se a esse bola é outro entrou ou problema. não, tem um outro detalhe que aí é uma questão técnica que eu não saberia responder essa questão. O sistema que a FIFA utilizou aqui, e aí nós temos que falar em marcas, foi realizado com uma patente, certamente, Sim. porque tudo é patenteado, vinculado a uma bola da Adidas. Será que a Nike pode, que é a fornecedora de bolas do Brasileirão, pode utilizar essa mesma Tem que- tecnologia? É É uma questão macro. A tecnologia é do estádio. Mas tu Não, acaba- não. É que a bola tem que ter um chip. Sim. Mas, Sim, Maurício, só que Mas aí importa a Maurício, tecnologia. o chip que a Adidas pode colocar na sua bola, será que é o mesmo É que chip? para tudo isso funcionar, Mas, né, Maurício, Maurício, tem que ter uma infraestrutura. Sim, e que deve ter sido construída uma vez que tinha. Mas tu acabaste entendeu? de E aí dizer- tu tem que implantar um sistema, que aí é muito mais fácil de fazer do que tu começar do zero. Sim. Mas e claro. tu acabaste de dizer Mais barato, que tu inclusive. não sabe Sim, se não, é possível. é uma questão a ser O professor quer levantada. dizer que não custa consultar. Eu acho que tu tem que querer usar. O que me assusta e que eu, em outras ocasiões, discutia com o REC,
É a postura de não, nós não queremos usar. Não é nós não podemos. Se não puder, não pode. Se não puder, não pode. Eu gostaria... Mas imagina como torcedor, aí é o pensamento tacanho e tupiniquim meu. Porque eu analiso pelo pensamento mais geral. Um gol, se é gol ou não é, num Grenal, no Beira-Rio, e valida o gol do Grêmio por causa da tecnologia que o Inter daria para validar o gol do Grêmio. Mas é o pensamento tacanho do torcedor também. Mas pode anular o gol do Grêmio também pela tecnologia. E aí o torcedor vai ficar feliz. Mas se anular, ok. Então... O dono da casa... Não é o dono vai dar as cartas. REC, isso é a mesma coisa de que... Mas aí que está. Nós que temos a oportunidade de falar numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, nós não podemos achar que é bom ganhar com gol de mão. Não, eu morro de vergonha se eu ganhar com gol de mão. Eu não quero ganhar com gol de mão. Eu quero ganhar do Grêmio jogando melhor que o Grêmio. Eu não quero ganhar do Grêmio roubando. Eu não quero ganhar do Grêmio com gol de mão. E eu acho isso ruim. E eu acho ruim que tantas e tantas pessoas da imprensa endeusam os vigaristas. O Maradona fez um gol... La mano de Deus. Pois é, com a mão, que é uma vergonha. E todo mundo dizendo, gênio. Como gênio? O que tem de genial? A maior comemoração do brasileiro foi quando o Túlio também fez contra eles com a mão. Então... Eu estava lá no Uruguai. Pois é. A imprensa mesmo estava em êxtase. Pois é. Nós nos vingamos dele. Mas esse é o problema. Esse é o problema. Isso é uma questão cultural, né? Mas é uma questão cultural que é a mesma questão cultural vantagem, de jogar lixo na rua. Então. É a mesma questão cultural. Mas se a gente quer fazer um país melhor... Tem que começar. Se a gente acredita, então, isso tem que começar na imprensa. A tese está certa. Linha, a tese está certa. Nessa linha, professor... começar na imprensa. Educação, aí vai longe essa conversa. Isso? Nessa linha, professor... Tem escola nas vilas. Tem muita coisa. O senhor defende... Mas comecemos na imprensa. No momento em que alguém do tamanho do Luiz Carlos Reck não disser que coisa boa que o time do Rio Grande do Sul ganhou do time do Rio ou de São Paulo com um gol de mão que o juiz não viu, no momento que O senhor quer anular aquele título de 92 do Inter, professor, por exemplo? Não. Olha, eu não quero anular, mas eu não fico feliz. Célio Silva. Eu não fico feliz com aquilo. Vou lhe dizer, se o senhor olhar em algum ângulo, parece que é pênalti escandaloso. O juiz podia errar. Mas quando o Pinga diz que se jogou, acaba a discussão. Sim, terminou. Aí eu confesso. Mas aí eles teriam de volta o de 2005, não é isso lá? Que aquele Tinga mas foi, é brasileiro. Mas, sabe? Professor, pela sua tese... Banca ganha, banca... Mas aquele de 2005, 2005, o professor não admite que foi roubado. Não seja injusto comigo, Reg. O que o professor diz que em 2005, eu não acho que é um complô. Eu acho que o Internacional, em 2005... Mas se não há complô, não há roubo. Não, porque não tem juiz que erra sem ser roubo. Não, o juiz anulou 11 jogos, o senhor disse que... Mas o Inter teve a condição de jogar tudo de uma... Olha, tem que ganhar tudo de novo. Mas vem cá. Olha o parto que foi o Grêmio virar agora contra o Brasil de Pelotas. Começa de novo o segundo tempo e está 1-0 para o Brasil de Pelotas de novo. Eu não acredito. Não é assim. Aí o Luan vai fazer aquele golaço de novo? Não sei. Professor, pelo que o senhor está defendendo de que os clubes, o Inter tem que usar o recurso da bola, por exemplo, se entrou ou não, seguindo nessa linha, Palmeiras, Chapecoense, Bahia, Grêmio, Inter, Flamengo e Botafogo, que votaram a favor do árbitro de vídeo, de pagar o árbitro de vídeo. Tem time pobre aí que votou a favor. Eles deveriam pagar o... Repete os que votam. Palmeiras... O Botafogo não tem dinheiro nem para comer. Palmeiras... Com todo respeito aos torcedores do Botafogo. Palmeiras, Chape, Bahia... Chapecoense votou? Dupla Grenal, Flamengo e Botafogo. Esses, então, deveriam pagar para ter o árbitro de vídeo quando são mandantes e quando jogarem contra Corinthians, Santos, Cruzeiro, Vasco, aí não vai ter. Paga no teu jogo, tu concorda em pagar?
Vai criar um desequilíbrio técnico no campeonato, professor? Mas qual é o desequilíbrio técnico? Qual é o desequilíbrio técnico que tu tenhas as regras melhor cumpridas, Maurício? Desequilíbrio técnico é se tu deixar um clube jogar com 10 e outro com 11. Isso é desequilíbrio técnico. Então é desequilíbrio técnico jogar contra o Corinthians, que joga às vezes com 14, 15? Olha, na tua opinião, eu já vi um jogo do Grêmio contra o Flamengo no Maracanã, em que um jogador do Grêmio deu uma cortada de vôlei dentro da área e o juiz não deu. Se não me engano, foi o Eraço. Eu acho que foi mais para trás, Red. Mas, enfim, aconteceu isso. E era um jogo do Grêmio. E quem sabe o juiz é contra o Flamengo, que é pequeno, e a favor do Grêmio, que é grande. Para! Não foi contra o Atlético Mineiro? Não, foi Leonardo Silva? Grêmio e Flamengo no Maracanã. O zagueiro era do Grêmio. O zagueiro era do Grêmio. Eu estava secando, pelo amor de Deus. Que ano foi isso? Qual é o... Não lembro. Não lembro. Eu vou lembro o que buscar aconteceu. aqui esse encontro. Mas antes, isso acontece, os juízes erram. Não, naquela final Claro de 82... Então, viu, tirou com a mão ali. Os juízes... Ali era quase impossível ganhar deles. Tá louco. Olha aqui, baita time. o Brasil... Não, tô falando impossível na arbitragem, né? Em todos os sentidos, Copa, era um grande time. olha, deixa eu contar um episódio. Na Copa do Mundo... O jeito que o professor fala, parece que não tem ladrão no futebol. é só honesto. Eu só não acho legal que tenha ladrão. É que o senhor disse que o senhor não concordou que em 2005 não tinha complô. Não, eu não acho. Tinha um cara que tinha 6 CPFs e agia lá no Corinthians, que é um dos maiores empresários do mundo hoje, o Kia Jorabichá. No Grêmio, no Internacional, são pessoas ilibadas. Mas o presidente do Corinthians, que o campeonato foi roubado, o senhor quer que eu acredite que não? Não. É que O presidente nós roubamos deles. o do Alívio é campeão. Eu só acho uma Como é que eu vou graça. dizer o contrário? Eu só acho uma graça que se acusa. Lá tinha alguém com 6 CPFs. Aqui tem um jornalista conhecido que disse que entrevistou o empresário do Hernando e que o empresário do Hernando contou que trocou a direção e ele não sabia para quem ele deveria entregar o suborno. O jornalista falou isso na rádio. E aí? Mas isso é lá no Corinthians. Isso é no Uzbequistão, lá longe. Por favor. Mas isso aí estão discutindo no conselho lá, professor. Tá no Ministério Público. Mas isso aí... Isso ainda vai dar... vai ter. Tomara que dê. Não, isso aí vai ter chance de resolver. Mas eu ia contar que em 1962, Copa do Mundo, 1962, quando o jogador era expulso, o jogador era julgado e punido ou não para o próximo jogo. Na semifinal do campeonato, o Pelé já estava machucado, não estava jogando, e o Garrincha foi expulso. Lembra? Foi expulso. Sei dessa Aí teve julgamento. Aí, casualmente, porque naquela época, nós estamos falando de muito tempo atrás, o juiz tinha que ir depor no julgamento. 56 anos. O juiz, casualmente, pegou um avião e foi embora do Chile. Foi embora. E não pôde prestar depoimento, que coisa. E aí... Que feliz em coincidência. O Garrincha foi inocentado e jogou a final. Por favor, se isso não nos envergonhar, se a gente for achar legal que nós fomos espertos e enganamos os outros, nós temos que achar legal que nos enganem. Então, eu acho que nós temos a obrigação de acreditar que o mundo pode ser melhor. Professor, tem um recado para o senhor aí de Aleimar. Tem 2 recados aqui, professor. O primeiro, o Thiago Lopes, que trabalhava conosco, que está dizendo que a gente vai matar o professor ainda, porque a gente está só provocando ele. E o segundo é do Luiz Fernando Chaves Dávila. Manda o seguinte na live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Luiz com Z e Resch. Vai aparecer na tela aí, o Fernandinho já vai colocar. Não acredito, estou longe do Sul há 13 anos. Que bacana ver o meu professor Enio do Unificado. Melhor professor de física que eu tive, em 1983. Diz que o mestre está sempre em forma. Manda um abraço. 35. Agora vai ficar mais calmo. Manda. Ele elogio desse aí. Vamos ver. Luiz Carlos, por favor, mande um abraço para o meu professor Enio ao vivo. Tá, mas qual é o nome dele? É o Luiz Fernando Chaves Dávila. Onde é que ele está?
Não colocou. Daqui a pouco ele pode responder pra gente aqui. Tá longe do Sul. Tá longe do Sul há 13 anos. Um grande abraço ao meu aluno, mas eu às vezes me empolgo um pouco porque realmente eu acredito de que se nós não pararmos de ser conivente com isso, as coisas não vão mudar. Houve época que sabe, eu acho que quem apresenta, quem tem uma dimensão, eu falo sempre isso, porque eu sei o quanto o REC é ouvido e respeitado. Se o REC não for firme de dizer que quem bebeu não pode guiar, em nenhuma hipótese, não pode guiar depois de beber, se o REC fizer uma gracinha com isso, eu acho que é crime, sabe? Eu acho importante o fato de nós termos acesso à televisão, de nós dizer não. Vem cá, nós estamos em véspera de carnaval, quer beber? Ótimo, beba à vontade. Agora não chega perto da direção de um Olha carro. que eu estou tomando uma porrada aqui, vou ler. É para eu aprender a não dizer bobagem. Né? Homero Mendes Mesquita, a quem eu mando um abraço. Quero ver o REC falar. Então vai ver. Ele queria Tá ver, vendo? vai ver. Tá vendo? Tá vendo lá em Nova Prata, provavelmente. Acredito que sim. Falar outra vez do futebol de Nova Prata, pois hoje ao meio-dia ele falou que o nosso futebol não existe e que nunca passou da terceira divisão. Eu falei mais coisas, falei que pertence à Grande Lagoa Vermelha ainda, para te deixar mais bravo. Olha que o REC Não é tudo da Grande Vacaria? Não, o REC está enganado. O futebol pratense já esteve na primeira divisão em 74. Eu tinha 11 anos, mas eu devia saber disso. Faz 44 anos. Né? E foi com o Pratense. E eu me lembro de ter ouvido o Pratense na primeira divisão. Me lembro. Eu me passei, peço desculpas. E eu fiz parte do acesso em 73, ganhando do Acafol, lá na Tabaíndia, em 73. Está feito o registro aqui. Mas está na hora de voltar, hein? 44 anos fora. Daqui a pouco a Portuguesa de Lagoa Vermelha passa de vocês aí. 74 ou 73. Agora ele vem mais outro. Que o Internacional Portuguesa foi de campeão Lagoa invicto. Vermelha. Eu tenho uma camisa da Portuguesa com o meu nome nas costas. Mas tu 74. jogava lá ou só... Não, só homenagem. É presente. Não jogava nada. Ah, não jogava? É? Eu joguei no Vasquinho lá com o falecido Walter Rapadura. Olha aí, agora vai aparecer. O Walter vendia rapadura e tu vendia rosca? Não, aí era outra história, professor. O Walter Rapadura era o apelido dele. O Walter Rapadura, Jarbas Lima, que quando estava no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, pediu a Eurico Miranda que levasse esse homem um dia para conhecer o seu Januário. Pois o seu Walter Muliterno não só vestiu a camisa 5 do Vasco da Gama, como deu a volta olímpica. Foi filmado e tudo mais, e realizou o seu grande sonho. Tu vê que até o Eurico Maurício, já fez coisas boas. Com quantos anos o REC veio pra cá pra ser repórter? Eu vim... Começou com quantos? Eu cheguei aqui em 80, mas eu vim fazer... Não, mas quantos anos tu tinha? Em 80 eu tinha 17. Tá, mas então tu não passou nem do sub-19. Não, eu tinha que trabalhar pobre, feio, não é nada. Ele jogou no dente de leite. Segundo o Dr. Não, eu Google, joguei bola lá. jogou não era nem no fraldinho, era abaixo ainda. Dos 12 aos 16 joguei naqueles campinhos tudo lá. Jogava alguma coisa? Tem algum vídeo? Eu era violento, era um centro médio violento. Segundo o Dr. Google, Volante brucutu. que sabe um pouco das coisas, o Pratense se classificou para o Gauchão de 1974, disputando a Copa Cícero Soares. Pratense e o Rio Grandense se classificaram para o Gauchão daquele ano, disputando a Copa. Ô, Melo, de Santa tá na Maria hora de voltar aí. de Rio Grande. Para eu não ficar dizendo aí que o Mendonça veio do futebol, que não existe. É terceira divisão que eu disse, e não errei. Caiu para a segunda, depois caiu para a terceira e não voltaram mais. Daqui a pouco a Portuguesa de Lagoa Vermelha passa de vocês. Ou o Brasil de Vacaria lá. Meu Deus. A grande verdade é que as nossas comunidades apoiam muito pouco seus clubes. É verdade. Sabe qual é o esporte que eu jogava bem, o Capitani e professor? Handball. Eu jogava bem. Mas nessa época as escolas tinham isso como Lá no parte do Colégio das currículo. Freiras, eu tinha braço comprido e tal, era Não se vê mais bom. isso. Não? Né? Não, mas muitas escolas hoje apostam bastante no handball.
Mas voltou agora. Voltou agora, aí, nos Rio Grande do últimos Sul 10 pra cá. anos. Mas Até porque o Brasil começou a ter boas apresentações, bons resultados Eu lembro que olímpicos e foi campeão mundiais. Os meus filhos Brasil foi estudavam em campeão colégios bons e não era incentivado isso aí. Não era. O basquete agora está sendo mais incentivado, vôlei está sendo muito incentivado, até pelos resultados que se tem. Não entendi aqui. Boa noite, Rec. Fala pro professor que quem tirou a bola com a mão em 82 foi o André Paulo de Eldorado. Não foi o André, foi um zagueiro, se não me engano. Eu tinha na cabeça que era um Marinho o zagueiro. Acho que é esse aí mesmo. Que tirou. E o Raul. O Raul Marinho era um preto alto, forte. O Raul Plasma teve a cara de pau de me dar uma entrevista uma vez dizendo que foi ele que tirou. Eu disse, mas eu quero que tu me mostre a imagem. O zagueiro do Grêmio. O zagueiro do Flamengo que tirou com a mão aqui. Sim, foi aquele ali pro jogo. Sim, mas eu falei de outra coisa. Não falou nada. Não tem nada a ver com isso. É. Eu falei de um jogo lá no Maracanã, em que o zagueiro do Grêmio cortou uma cruzada com a mão levantada. E o juiz errou, acontece. Acontece. Agora, é claro que quando está jogando Internacional ou Grêmio contra o São José, é mais provável errar a favor da dupla Grenal que a favor do São José. Mas não foi o que aconteceu quarta-feira, né? No jogo do Grêmio com o Brasil, teve um pênalti. Foi ou não foi, Rec? Teve um pênalti com a mão. Um impedimento foi assim, escandaloso o erro do Bandeira. O Grêmio sofreu mais por causa dos erros, mas pelo regramento atual, ele pode não dar o pênalti. E como ele é juiz novato e tal, eu acho que ele levou muito a risco o que disseram para ele. Se bater em alguma parte do corpo e depois bater na mão, não é pênalti, segundo a determinação. No entanto, ele carregou a mão. Pois é. Né? Essa determinação não tem nada a ver com a que regra. não é tanto assim, Essa né? determinação tem... Pode bater, então bate no pode peito, ser sobe o nesse cara. jogo. Eu estou dizendo, sim, mas estatisticamente, se a gente pegar 50 jogos já do foi Grêmio, pior, né, professor? Já foi pior. Hoje, com a televisão filmando com 20 câmeras, já o negócio já ficou mais continua sendo... É mais já difícil. vai pra geladeira toda hora. O cara já Ele fica 15, 20 dias sem apitar, 30 dias. Na próxima ele dá o pênalti. Exatamente, já não está tanto assim. Eu quero dizer que a tendência é favorecer o grande. Quem é que não sabe que isso é real? A tendência Mas é favorecer o diminuiu, grande. isso diminuiu. Como diminuiu os erros. Vem cá, na década de 70, o Internacional foi roubado vergonhosamente contra o Palmeiras lá, que hoje provavelmente com... tanto o Inter quanto o Grêmio. Como o Grêmio. Eu me lembro o Grêmio na época era Taça Brasil, que o Grêmio... É impossível ganhar. O Grêmio tinha um timaço e não conseguia ganhar. Não conseguia ganhar, por quê? Porque era roubado. O Inter reclama, por exemplo, de uma falta no Rodrigo Dourado no gol do Brasil de Pelotas lá, que eu não vi. Pra mim não é falta. Mas se foi, cara. Foi gol do Brasil pra mim. O Grêmio Internacional vão classificar falta, e todo fim. mundo daria. O Campeonato Gaúcho vai ser as quartas, a semi e a final. E é isso. Acabou. Pô, eu cheguei atrasado aí, já se falou do brocador aí? Não, o brocador tá vindo, né? O que você acha? Você acha que é um Jael melhorado? Eu estou começando a adotar a estratégia do Maurício aqui e peguei lá hoje o Wikipédia, né? Que é quase... Ele é um cara que rodou por 200 times antes de chegar no Flamengo e ali ele fez um nome, assim, no ano de 2000... Aí, Maurício, me corrige, 2013 ele foi goleador do Campeonato Brasileiro. E aí, em seguida, foi vendido para um time... não me lembro qual era. Da China? Não, da China? Não, acho que foi árabe. E não recebeu, voltou para um time pequeno e a partir dali só aconteceu agora no Bahia. Ele foi pro Al Nassr. Al Nassr, é um time desses aí, e não fez alguns gols. Então foi para os Emirados Árabes. Emirados Árabes. Sumiu de novo. Em 2013, ele marcou 36 gols em 58 partidas. Não, mas a média dele, onde ele foi bem, é alta. Só uma pergunta, como mas é que ele vem só de tem graça? 2 anos dele que são... Os 2 anos com maior número de gols do brocador foram 2013, 36 gols em 58 jogos. Bastante. E em 16 foram 46 partidas, 21 gols. No ano passado... No Bahia, né? No Bahia, 2016 no Bahia.
No ano passado, no Bahia, foram 22 jogos e 7 gols. Tu vê que diminuiu muito a média. Mas ele meteu 3 gols no último jogo agora aí. Que foi? Mas aí foi... Não, o jogo foi... Quanto o jogo? 6, 7, 8? Não, ele entrou e ele não jogou muito tempo. Mas ele fez 3 gols. Foi uma goleada bem grande, assim, coisa de 6-1 contra o Conquista. Foi uma grande conquista. Uma grande conquista para ele, né? Uma grande conquista para ele. Se ele conquistar um lugar... No Bahia, não. Só uma pergunta, como é que ele vem de graça? Ele está rescindindo o contrato com o Bahia. Ele o Bahia conseguiu uma quer rescisão. economizar torto e direito. Mas mandou Avancini embora, mandou diretores de base embora, está liberando jogadores caros. O Bahia está... Eu entrevistei o André Luiz hoje. Eu ouvi uma informação de que o Bahia estava pedindo ressarcimento para o Grêmio. Não, acho que de graça que eu digo é barato. Sim. Não, mas segundo o Jeremias Werneck... De graça acho que não. Segundo o Jeremias Werneck do UOL, a informação que ele publicou no UOL há cerca de 1h20, o Hernani Brocador rescindiu o contrato com o Bahia, chegou a um acordo com o Bahia e conseguiu a rescisão. Então não existiria, pelo menos teoricamente, a necessidade do Grêmio enviar um jogador então, pro Bahia. O Grêmio não vai pagar pro Bahia, vai pagar pro jogador próprio. Que deixa de receber um dinheiro. Deve ter sido uma coisa tipo o Moledo. O Inter não pagou pro Panathinaikos e vai dar uma recompensa. Ele deveria ter a oferta do Grêmio, né? E o que ele ganharia lá, e aqui tem vitrine muito maior. E ele tá na reserva lá, né? Ele tá voltando de lesão. Ele tinha contrato. Ele tá mas voltando aqui ele vem para ser reserva. Ele tinha contrato. Mas não do Jael, né? Olha. Mas entre Jael e Brocador... Não sei. Quantas vezes tu viu o Brocador jogar nos últimos 2 anos? Foram poucos. Sabe? Então... mas eu faria esse negócio. Eu acho que sim. Não, mas o Grêmio problema é que na verdade... ele ganhava 250 mil. Então, lá pro Bahia é dinheiro pra caramba, né? Aqui é muito, né? Qualquer lugar é muito. Mas, assim, a nível de jogador de futebol, é um salário vamos dizer assim, de médio. Tá? Agora, o que me parece, até eu não tenho conversado com o presidente, mas me parece que o Grêmio está usando como uma estratégia esse ano ter um terceiro time. Porque teve problemas, né, sérios agora com os resultados aí do time de transição foram muito ruins, independente de a gente saber que era uma coisa planejada dentro do Grêmio, né? Não precisavam ser tão ruins assim, podia ter um empate, uma vitória naqueles 4 jogos, não teria essa exigência que aconteceu de ter que colocar o time titular. Na verdade, o jogo com o Cruzeiro não era para ter sido o time titular. E alguns reservas que não jogariam contra o Veranópolis, em meio às 2 partidas decisivas contra o Independente, vão ter que jogar. Bressan, Ramiro e outros mais. Então, aí põe em risco... Mas o Ramiro não tem problema nenhum de jogar. Não, tá bem. Não, mas até é bom. O Ramiro precisa jogar. Mas aí, voltando para a tese do Brocador, o que eu estou entendendo que está acontecendo? O Grêmio teve que abrir mão ano passado, abrir mão mesmo, né? De campeonatos, do Campeonato Brasileiro, jogou com esse mesmo time de transição. Né? Então, vai jogar com o Campeonato Brasileiro, disputar com o time reserva, mas muito mais qualificado, tendo o Brocador de terceiro jogador, e ele vai jogar nesse jogo. Não sei se estamos fazendo entender. Sim. Desculpe. Entendeu o raciocínio, Rex? Sim. Então, um time mais forte para representar melhor o Grêmio. Exatamente, porque mesmo que tenha alguns jovens, não seja só jovens, né? Ou que seja 80% jovens. Vão dar respaldo a esses jovens. Exatamente, aí, né? Vai disputar um jogo, mas tem muito maior condição de ter um resultado razoável. E até os próprios jovens, como o Lima, já foi para o Ceará, voltou. Isso. Olha aqui, ó, esse movimento aí, o que é? Direção litoral? Vamos dar uma olhada ali. A tela é o entroncamento da Freeway com a 030, são os carros que estão com maior fluxo ali à esquerda da imagem, e os carros que seguem, entre aspas, pela pista do meio são os que seguem em direção a Santa Catarina pela 101. Esse é o movimento da chegada da praia, é o fim da Freeway. Ali está dividindo, na entrada de Tramandaí. Não está tão trancado. Ali a entrada na 030, em direção a Tramandaí e Estrada do Mar. Não está tão trancado, Rec, porque teve um acidente mais cedo, por volta das 6h20, 6h30, na região da Arena. E isso travou o trânsito ali. E agora que o trânsito começa a escoar e a ter maior fluidez chegando no litoral. A tranqueira estava lá perto do Parobé. E a chuva assusta muita gente, né?
Não conseguia sair. No litoral foram muitos estragos, teve obstrução na estrada do mar. Não tinha sinaleira funcionando na região central. Não existia sinaleira. E isso acaba assustando Agora muitas pessoas, né? Caíram muitas árvores em Porto Alegre também. Já voltamos. Oito horas, 8 minutos, vamos ao primeiro pedágio, né? Pedágio de Gravataí. Esse é o primeiro ponto em que, de fato, acumula o trânsito. Já começou a complicar a coisa. Vai ser um pega pra capar danado. Claro, quem vai pelas cancelas automáticas ali, quem tem aqueles serviços automáticos, acaba passando mais rápido pelo pedágio. Mas logo depois, também pelos aplicativos, Waze e Google Maps, tem relato de acidentes. Então, muito cuidado na ida ao litoral. Com água na pista, tem que cuidar de qualquer forma. Porque o Beto de Novo Hamburgo me sacaneando aqui. Quando você jogou, não podia ser atacante, né? Porque com esse nariz estaria sempre impedido. Foi por isso que ia bem no handball. Bem em Novo Hamburgo, né, Beto? Por isso que ia bem no handball, então, não tinha impedimento, é isso? Sabe que um dos problemas do jogador brasileiro na Europa, e que o Neymar, inclusive, no início... Pode ser Santo Antônio da Patrulha, desculpe, professor. Tá vazio, ó. Porque o povo não consegue chegar lá. Não conseguiram chegar lá. Desculpe, professor. Não, eu dizia que muitos jogadores brasileiros, e o Neymar em especial, no início, no Barcelona, tiveram um problema com a questão do caicai, com a questão de fingir que foi atingido, que por nós é tão bem visto. O teatro, o enganar o juiz. Eu me lembro do Valdívia, gloriosamente, contando que se jogou num pênalti naquele final de 2016, lá em algum jogo, o REC me ajuda em que jogo foi isso, em que o Valdívia sai no final do jogo, dá uma entrevista dizendo que se jogou. Não, foi contra o Coritiba, que ele disse que ele se joguei. Aí, isso aí, se joguei. E qual foi a crítica? Porque que contou. Não é a crítica porque se jogou. Se jogou, fez muito bem. O Rec, voltando... Mas ali tava cai, não cai, né? Bom, aí pode, né? Não, mas... Aí pode. Aí eu vou te dizer, aí é o passionalismo do torcedor. Mas por isso que eu disse, o torcedor pode ser passional. Agora, um Luiz Carlos Rec, ou similar, não pode. Não pode achar bem. Não pode achar bom. Não pode aprovar. E vou lhe dizer, aquele lance dá para discutir. Ele se jogou, mas o cara encosta nele. É que ele foi caindo já, né? Mas caiu igual, né? Voltando um pouquinho no assunto do Michael Swell, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo onde o Michael Swell está cumprimentando o pessoal no vestiário e o Renato está de costas para ele. Não chegou a ver isso, Maurício? Tu que é um cara bem... E aí acontece o seguinte, ele tá com um brinco em cada orelha, né? Aí ele vai e cumprimenta o jogador que tá com... Até não me lembro o nome. Ele cumprimenta o jogador que tá na frente conversando com o Renato vira para ele e diz assim, vai tirar esses brincos aí. O que quer dizer isso, né? O Renato deve ter, certamente, pedido para trazer ele. E o tipo de comportamento que o cara estava acostumado, né? Porque se ele veio de lá e se apresenta dentro do vestiário do Grêmio, né? Daquele jeito... Eu até acho que usar o brinco não tem problema nenhum. O problema mas é representativo. O cara faz aqui, ó, o zagueiro faz aqui. Mas é assim, ó. Mas isso, na minha opinião, representa... Não entra em campo, né? Não entra. Não entra em campo. Mas assim, tu vê o cara dentro do vestiário. Quer dizer, o cara entrou no vestiário, ele tem que estar preparado para treinar, para fazer todas as coisas. Devia de estar com, digamos assim, o fardamento suficiente necessário para fazer a atividade dele, né? E o cara vai de brinco. Então, tu vê como é que é E o Renato já deu uma freada forte nele, né? Agora, uma imagem geral. Quilômetro 57 ali, entre Santo Antônio da Patrulha e Glorinha. Vai ser competitiva a coisa. Muita calma para chegar na praia, né? Meu Deus do céu. Vai gostar. Não, é muita vontade de ir, né? Já voltamos.
Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para o seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 30950101. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa, pelo 3061-6262. O estacionamento é farto ali no Parcão mesmo. E para pedir em casa é o melhor custo-benefício de Porto Alegre. Quer dizer, você vai pagar o menor preço e vai ter a melhor pizza. Tá? Então não tenha dúvida que essa é a melhor pedida para este final de noite. Bom, REC, concordo com o professor Enio, quem quer ser campeão não perde para times pequenos como a Juventude Paraná em 2005. O Inter vacilou. Rafael, teu fã. Eu até acho que o Inter vacilou, mas o Inter precisou jogar de novo. Jogos que já tinha ganho. Sim, tá. E vacilou. E vacilou. Ótimo. Mas seria campeão se não tivesse Não conseguiu repetir. E seria campeão se não tivesse vacilado. Então, as duas coisas. Ótimo. Tá bem? Estamos de acordo. Mas o Inter teve que ser um super time para fazer Não campanha precisou. e depois tinha que se repetir como super time. Não precisou ser super time. Ele foi 3, 4 pontos que ele desperdiçou contra o Juventude, desperdiçou contra o Paraná. Não, foi Sim, muito menos vacilou. Foi muito menos. Então, pronto. Cabristani, você já desistiu da ideia de ser presidente do Grêmio? Olha, Rec, eu costumo, quando me faz essa pergunta, costumo dizer o seguinte, quem não gostaria, né? Qual é o gremista que não gostaria de ser presidente de um clube do tamanho do Grêmio, né? É Não uma desistiu. honra. Hã? Tradução, não desistiu. Se pintar? Mas acontece o seguinte, quando a gente participou, na verdade a gente foi uma estratégia do nosso grupo. Para puxar conselheiros. Exatamente, a gente tinha uma estratégia para outra eleição, a gente já tem uma visibilidade. Até porque, vamos dizer assim, a origem do nosso grupo é uma origem de pessoas que são sócios comuns, pessoas que não participavam da política. A gente não tem discriminação nenhuma contra quem já participou, mas a característica do nosso grupo era um grupo que, na época, há 9 anos atrás... É o mesmo nome ainda? É o mesmo Grêmio, né? Movimento Grêmio Democrático. Grêmio Democrático. É o mesmo. Já era, concorria. Já participava, tivemos 12 conselheiros na primeira eleição e tal, mas a gente estava se organizando. E, digamos assim, a gente precisava de dar um outro pulo, digamos assim, para ter um upgrade, um aumento de tamanho, precisávamos de ter uma visibilidade. E o pessoal resolveu que alguém tinha que ser candidato e eu não tive nenhum problema de ser candidato. Agora, futuramente, isso é uma coisa, é bastante difícil, porque como se fala... O Grêmio melhorou muito de lá para cá. Mas Quem assim... sabe até essa disputa aí fez com que o Grêmio se ajeitasse, né? Muito, naquele período, naquela eleição, não sei se tu lembra, houveram 5 candidatos. Né? Foram 5 candidatos. O que aconteceu, né? Que quando a gente organizou e tinha um plano de por que fazer as coisas. A gente, para aparecer, nós queríamos mídia.
para aparecer, a gente tinha que fazer aquilo que os outros não faziam. Todo mundo tinha medo e tinha aquela história que o presidente, ele começava o processo político. Nós fizemos o contrário, né? 15 dias antes daquele tal processo político, nós começamos a dizer que a gente tinha candidato. E eu comecei a dar entrevista em tudo que é lugar. E exatamente foi isso que aconteceu. Em seguida, apareceram, a gente, digamos assim, poderia ser considerado uma candidatura nanica. Apareceram mais 2 candidaturas com o mesmo modelo. Por quê? Porque existia uma divisão bastante grande dentro do Conselho e a gente poderia, e tinha a simpatia, e eu, graças a Deus, posso dizer isso como conselheiro, eu tenho digamos assim, um relacionamento com 70% dos conselheiros do Grêmio. Tem essa facilidade de conseguir, né, fazer com o trabalho, a gente é bastante reconhecido o nosso trabalho dentro do clube. Então, a gente circula em todos os grupos, nós não temos grupo que a gente não tem relacionamento. O nosso grupo circula do lado de lá, do lado de cá, não interessa se é oposição, se é situação, e a gente tem essa facilidade. O que estava acontecendo? A nossa candidatura, por mais que não estava sendo planejada nesse sentido, estava recebendo, digamos assim, adesões gratuitas, aspas, de pessoas que achavam que era aquilo que tinha que fazer mesmo. Porque naquele período houve, o que era? O presidente Romildo indicado pelo COF, pelo presidente COF, e o Homero, que já vinha de uma outra campanha, né, que iam disputar. Então a gente resolveu entrar onde realmente tinha um espaço vazio ali. Muito bem, olha aqui, ó, próximo de anunciar Hernani, Grêmio não deve ter novo centroavante para o jogo final da Recopa, na próxima quarta-feira, na primeira partida da final, né? Clube precisa entregar lista para a Comebol com 72 horas de antecedência. Para estar na lista, atleta precisa estar no bid da CBF, que vai fazer feriadão de carnaval. Comebol multa o Grêmio. O motivo foi o dossiê produzido pelo clube em meias finais da Libertadores do ano passado. O arquivo com vídeo e trechos do regulamento foi entregue a patrocinadores do torneio e não agradou a entidade. O valor é cerca de 370 mil reais. Vão destinar as entidades assistenciais lá, com certeza, do Paraguai. Tricolor ainda vai recorrer. Michael Suel assina com o Grêmio, contrato é de 6 meses, com opção de renovação até dezembro. São Paulo arcará com o salário integral do atleta durante a primeira metade da temporada. No Inter, os jogadores estiveram de folga e vão estar de folga, inclusive, no sábado e no domingo. Reapresentação, segunda-feira à tarde, no CT. Próximo jogo colorado, quarta-feira, ou é quinta? Contra o Juventude. Quinta. 15. Então é quinta-feira. Contra o Juventude no Beira-Rio. O jogo estava marcado para as 21h30 e foi alterado para as 19h15. E a pena do Nacional não foi julgado ainda, né? Não foi julgado ainda. Não. Mas não vai dar nada, né? Olha, não sei, foi muito sério. Pois é, mas viu o que eles colocaram lá? Eles foram espertos. Colocaram uma faixa, perdão, Chape. Mas dois não nos representam. E tiraram os 2 do quadro social, colocaram uma faixa pedindo perdão para todo mundo ver. Que bom, né? Que bom que se puna. Institucionalmente, os caras fizeram uma atitude. Fizeram certo. Correto. Sim. Já voltamos. Oito horas e 25 minutos. Diga, Maurício. Não, que nós comentávamos fora do ar, que o Renato, na entrevista coletiva, há pouco, lá na Arena, disse que vai ter uma conversa ainda com Arthur e Michael Suel para definir se esses 2 jogadores estarão inscritos na Recopa. São 25 jogadores, a lista tem que ser enviada no domingo para a Comebol. O Hernani Brocador, como não está no bid, esse está fora com certeza. Olha aqui, ó, observe o movimento, é permanente. Né? Agora, segundo a orientação até, o bom seria viajar de madrugada. Entre as 2 e as 5 da manhã. Que é o que vai fazer Luiz Carlos Reck. Aí eu pergunto, Reck, e a crise? Sempre se dá um jeito. É o jeitinho brasileiro. O cartão de crédito deve ter um limite grande. Ou dá para ver por outro ângulo. Com a crise,
mais gente ficou E não viajou para o e exterior. não viajou para o exterior. Ou mais do que pode isso, ser. com a crise, um número menor de pessoas conseguiu tirar férias longas e está tendo que aproveitar Tá o indo só carnaval. para o feriadão. Bom, mas isso já é há bastante tempo. Já é né? bastante. Aquela coisa Acabou. de tirar 30 dias. 30 dias de férias é muito raro. Tá, completamente fora de moda. Inclusive, como é interessante essa evolução, e eu uso a palavra evolução dos costumes, de que antigamente as mulheres e as crianças ficavam na praia e os homens vinham a Porto Alegre. Isso não existe mais. É. Isso é muito raro. É Por quê? muito Porque raro. todo mundo tem que trabalhar, não é mais o homem que vem trabalhar, felizmente. Na verdade, se construiu infraestrutura aqui de casas na praia, um troço fantástico, né? O cara também se vê obrigado a ir para lá, porque é um absurdo, né? O cara deixar os casarões que tem ali na beira da estrada do mar, ali com aqueles condomínios. Como é que o cara vai abandonar isso aí? Você lembra quando... Como é que vai justificar ter isso se não for? Se não usar, né? E quando começaram os condomínios, que tinha gente que dizia que isso é um absurdo, como é que estão fazendo uma coisa lá longe do mar? Quem é que vai querer ter casa lá longe do mar? Hoje, só em Xangri-Lá, que é Atlântida, dentro do município, parece que tem 25 condomínios. E todos gigantes. Cada um mais sofisticado que o outro. O que não está mais em moda é ter casa na praia. né? Que ele seja fora de condomínio. Não é moda, é medo. Medo. Muda pouco a palavra. No Atlético, pelo menos a imprensa estava especulando muito o Cuca. Segundo uma informação que foi divulgada há pouco pelo PVC, o Cuca não vai assumir nem Atlético nem Botafogo, onde também foi especulado antes da Copa do Mundo. Ele se deu esse prazo, que até a Copa não trabalha. Mas se o Atlético Insistiu um pouco. insistir um pouco e o Oswaldo de Oliveira cai por brigar com um jornalista, né? Mas estava mal já. Jornalista que foi impedido de entrar no CT. Eu quero ver o que o Atlético vai fazer agora. Vai pedir desculpas. Valeu, obrigado, professor. Obrigado, capitão. Bom carnaval. Bom carnaval. Bom carnaval.